Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Pense nisso, procure sempre esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar as impurezas, tirar a sujeira, a escuridão e colocar na sua mente somente a luz de Deus, somente a luz divina. Deixe a luz de Deus entrar, deixe a luz divina entrar na sua mente. Procure sempre ter um canal de comunicação, um telefone azul com quem você possa falar com Deus diariamente, constantemente, pois Deus não habita em mente perturbada. Então procure esvaziar a sua mente, tirar a sujeira, tirar a escuridão, pois Deus não habita em mente perturbada. E imagine você ter com você, dentro de você, na sua mente, o poder daquele que criou tudo que existe no universo e ele poder dar tudo aquilo que você quer para você facilmente, diariamente. Então procure esvaziar a sua mente, tire a sujeira, tire as distrações, tire todas as coisas ruins da sua mente e coloque na sua mente somente a luz de Deus, agindo assim diariamente e sendo constante em tudo que você faz. Com certeza Deus vai ajudar você e vai fazer com que sua vida se torne mais leve, mais suave e você possa conquistar todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje e hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento, muita sabedoria para tornar a sua vida mais leve, mais suave e você poder carregar com mais facilidade o seu fardo, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de alegria e de prosperidade para a vida das pessoas, de mais e mais pessoas. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Então nos ajude a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de prosperidade, de riqueza, de vida plena, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no 10º livro, o 10º livro da nossa Bíblia Sagrada. Só lembrando que a Bíblia ela é formada por 66 livros, no caso a nossa versão aqui ela é formada por 66 livros. Existem outras versões que contém mais livros ainda, perfeito? Então a Bíblia ela é uma biblioteca, é um livro formado por vários outros livros, né? E chegamos no livro 10, né? Que é o segundo livro de Samuel. E neste livro Samuel ele conta, né? Desde a ascensão de Davi, né? Desde quando Davi ele foi ungido, aliás ele se transformou rei, né? Ali em Israel, né? Ele foi ungido rei ali em Israel, primeiramente e na cidade de Judá, primeiramente em Judá, né? Ele foi ungido rei em Judá, onde ele governou por 7 anos, né? Ele governou ali Judá por 7 anos e depois ele é também ungido rei em toda Israel e ele governa por mais 33 anos, fazendo um total de 40 anos, né, de governo, de reinado de Davi sobre Israel, sobre todo o povo de Israel, ok? Então, é disso que trata, então, é do reino de Davi, né, de quando Davi reinou em Israel, né? Então, é disso que Samuel fala neste livro, né? No livro anterior, o primeiro livro de Samuel, então é contada a história de Samuel desde menino, né, quando ele foi
através de uma promessa, né, sua mãe, Ana, né, ela prometeu que se ela tivesse um filho, esse filho seria um servo do Senhor desde o seu nascimento. Também fala também fala de Saul, né, de como Saul foi ungido rei, né, sobre Israel, né, que foi o primeiro rei de Israel, pois o povo de Israel queria ser governado por um rei e não mais pelos emissários do Senhor, não mais pelos emissários de Deus, né? Não mais pelos sacerdotes, pelos juízes. Então, aquele povo pediu para que Deus, né, desse um rei ali para eles, e Saul foi proclamado ali o primeiro rei, né? E também conta a história daquele jovem Davi, né, que recebeu o Espírito de Deus e também foi ungido rei sobre Israel, mesmo quando ele era apenas um garoto, né? E que Davi se transformou ali em um mito, em um herói ali para o povo de Saul, pois Davi era um rapaz muito educado, de muita sabedoria, muito conhecimento, sabia se comunicar, sabia falar, sabia chegar, sabia sair, sabia entrar em qualquer lugar, em qualquer situação. Então Davi, ele era um herói ali para o povo de Israel, para o povo de Israel. E isso fez com que Saul, que era o rei da época, perseguisse Davi, pois Saul tinha muito medo, né, de Davi, muita inveja e muitos ciúmes, né? E Saul achava que Davi queria usurpar, queria tomar o seu reino, o que na verdade não era a intenção de Davi. Davi soube esperar, Davi sobre aguardar o seu momento, perfeito? Então aqui no livro 2 nós vamos tratar então do reino, né, de como Davi chegou ao reino de Israel, ascendeu, né, a ascensão de Davi ao reino de Israel e como Davi também reinou ali sobre Israel durante todo o período de sua vida, ou seja, os 40 anos que Davi ele reinou ali sobre Israel. Então, no capítulo anterior aqui do nosso livro, nós acompanhamos, falamos sobre a morte, né? Que Saul morreu, né? Como Davi ficou sabendo ali da morte de Saul, perfeito? E ali as lamentações e os cânticos ali que Davi fez para celebrar não, para enaltecer, né, a vida de Saul e também de Jonatas, né? Então vamos continuar aqui com nossa leitura, né? E depois que Davi ficou sabendo da morte de Saul e de Jonatas, então, né, no versículo 1 do capítulo 2 do livro de Samuel diz o seguinte: E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu subir para alguma das cidades de Judá? E o Senhor disse: Pode subir. E Davi disse: Para onde devo subir? E ele disse: Vá para Hebrom. Então, depois que Davi ficou sabendo ali da morte de Saul e também da morte de Jonatas, então Davi consultou a Deus para saber se ele deveria retornar para Israel, se ele deveria retornar para alguma cidade de Judá, e Deus disse que ele deveria ir para a cidade de Hebrom. Versículo 2: Assim Davi subiu para lá, junto às suas duas esposas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E os seus homens que estavam com Davi fez subir cada qual com a sua casa, e eles habitaram nas cidades de Hebrom. Lembrando que Davi, ele se refugiou ali devido à perseguição de Saul, ele havia se refugiado ali nas terras dos filisteus, perfeito? E lá ele ficou por volta de 1 ano e 4 meses, perfeito? Mas quando Saul, que era inimigo de Davi, morreu, então não tinha mais por que Davi ficar fugindo ali, escondido nas terras, né, dos filisteus. Então Davi consultou a Deus para saber se ele deveria retornar para Israel ou não, e Deus disse que ele deveria retornar sim. E Davi retornou ali com aqueles 600 homens, aproximadamente 600 homens que formavam ali o seu exército, né? Então Davi retornou ali com todos os seus homens, seus parentes, seus familiares, suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, suas posses, suas riquezas, tudo que eles tinham. Versículo 3: os seus homens que estavam com ele, Davi fez subir cada qual com a sua casa, e eles habitaram nas cidades de Hebrom. Versículo 4: E os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E eles contaram a Davi, dizendo: Os homens de Jabes Gileades foram aqueles que sepultaram Saul. Então os homens ali de Judá, né,
foram recepcionar Davi, e ali eles ungiram Davi como sendo o rei ali sobre a casa de Judá. E Davi enviou mensageiros até os homens de Jabes de Gileade, e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, porque mostrastes esta bondade para com o vosso Senhor, e até mesmo a Saul tendo o sepultado. Então aqueles homens ali de Jabes de Gileade, eles haviam ali resgatado ali os corpos de Saul e também dos seus 3 filhos, né? Então eles resgataram os corpos, trouxeram até a cidade de Jabes de Gileade, e ali eles cremaram e enterraram os ossos, né? Enterraram as cinzas ali naquela cidade. Eles não deixaram então os corpos, né, de Saul e também dos seus filhos ficarem ali para serem zombados ali pelos filisteus. Então Davi mandou mensageiros ali agradecendo, né, pela bondade que eles haviam feito ali, tanto para Saul como para seus filhos. Versículo 6: E agora mostre o Senhor bondade e verdade para convosco, e eu também retribuirei a vós esta bondade, porque vós fizestes isto. Então, Davi está dizendo aí que vai mostrar bondade ali com aquele povo, porque pela bondade que eles mostraram ali para Saul e também para os seus filhos. Portanto, agora que sejam fortalecidas as vossas mãos, que vós sejais valentes, porque o vosso mestre Saul está morto, e também a casa de Judá me ungiu rei sobre eles. Então Davi está dizendo ali, né, que a casa de Judá, né, ungiu, né, Davi como rei sobre aquela casa. Todavia Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, o filho de Saul, e o trouxe até Manaim. Então Abner, que era o capitão ali do exército de Saul, ele pegou Isbosete, que foi o único filho que ficou vivo ali dos filhos de Saul, né? E vai transformar Isbosete como rei sobre toda a Israel, menos sobre Judá, pois Davi já é rei ali da casa de Judá. Versículo 9: E fez rei sobre Gileade, ou seja, Abner fez Isbosete rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Então Abner, que era o capitão do exército, um homem muito inteligente, muito astuto, então ele já tratou de pegar Isbosete, que era o filho que era filho de Saul e que ficou vivo, né? E transformou Isbosete rei sobre todo Israel, exceto Judá, onde que Davi já era rei, já reinava ali em Judá. Isbosete, o filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. A casa de Judá, no entanto, seguiu Davi. Então Isbosete reinou ali sobre Israel por 2 anos, mas a casa de Judá seguia Davi como seu rei. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom sobre a casa de Judá foi 7 anos e 6 meses. Então, durante 7 anos e 6 meses, então Davi ele foi rei ali em Hebrom, né? Ou seja, rei ali de Judá, da casa de Judá. E saiu Abner, filho de Ner, e os servos de Isbosete, o filho de Saul, de Manaim para Gibeão. Então Abner, que era o capitão do exército, então ele reuniu ali os seus soldados, né, e saíram ali até Gibeão, e foram até Gibeão. E Joabe, o filho de Zeruia, e os servos de Davi saíram e se reuniram junto ao tanque de Gibeão. E eles se assentaram, um de um lado do tanque e o outro do outro lado. Então, Abner com o exército ali de Isbosete e Joabe ali com o exército de Davi, então eles se reuniram ali em Gibeão para uma batalha, né? Para uma batalha. Versículo 14: E Abner disse a Joabe que se levantem os moços agora e joguem diante de nós. E Joabe disse que se levantem. Então Abner disse ali que eles deveriam fazer um jogo, né? Então ali se levantaram e atravessaram em número de 12 de Benjamim. Então ali se levantaram e atravessaram um número de 12 de Benjamim, os quais pertenciam a Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. Então 12 homens de um lado e 12 homens do outro, 12 soldados de um lado e 12 soldados do outro. E eles apanharam cada um o seu companheiro pela cabeça e lançaram a sua espada na lateral
do seu companheiro, de forma que eles caíram juntos, pelo que aquele lugar foi chamado de Eucates Razurim, o qual está em Gibeão. Então os 12 homens ali, cada um pegou a sua espada e lançou sobre a cabeça do outro, e ali todos ali morreram, todos caíram mortos ali, o que fez com que aquele lugar recebesse o nome de Eucate Azurim, o qual está em Gibeão. Versículo 17: E houve uma batalha muito intensa naquele dia, e Abner foi ferido, e também os homens de Israel diante dos servos de Davi. Então houve uma batalha ali, uma batalha feroz entre os homens de Abner e os servos de Isbosete, e os homens de Joabe, servos de Davi. Versículo 18: E havia 3 filhos de Zeruia lá, Joabe, Abissai e Azael. Então havia os 3 filhos de Zeruia ali, né? Joabe, Abissai e Azael. E Azael era tão leve de pés quanto um cabrito selvagem. Então, só para relembrar, né, que Abissai foi um dos que esteve ali com Davi, né, quando Saul se escondeu em uma caverna, e eles desceram na caverna ali para matar Saul, né, mas Davi não deixou Abissai matar Saul, né, pois Davi dizia que um ungido do Senhor não poderia ser morto ali por ninguém. E Azael perseguiu Abner, e ao ir ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda de seguir Abner. Então Azael, que era aquele homem, né, que era leve, né, e corria, né, corria feito um leopardo, né, então ele perseguiu ali Abner. Então Abner olhou para trás de si e disse: És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. Versículo 21: E Abner lhe disse: Desvia-te para a tua direita ou para a tua esquerda, e agarra-te a um dos moços e toma sua armadura. Contudo, Azael não desejava se desviar de segui-la. Então Azael começou a seguir Abner e não se desviava nem para a direita nem para a esquerda da perseguição a Abner. E Abner, ele pediu ali, pois Abner não queria fazer o mal a Azael, né? Pois ele temia Joabe mais do que Azael. Então Abner pediu então para que Azael se desviasse ou para a direita ou para a esquerda. E Abner lhe disse: Versículo 22: E Abner disse novamente a Azael: Desvia-te de seguir-me, porque eu deveria te ferir ao chão. Como então levantaria a minha face diante de Joabe, o teu irmão? Então Abner ele temia Joabe, mas não temia Azael. Então Abner não queria matar Azael, pois sabia que depois não iria ter como enfrentar Joabe, que era irmão de Azael. Versículo 23: Todavia ele se recusou a desviar-se, pelo que Abner, com a extremidade posterior da lança, o feriu debaixo da quinta costela, de modo que a lança saiu por trás dele, e ele caiu ali, e morreu no mesmo lugar. E sucedeu que tantos quantos chegavam ao local onde Azael caiu e morreu ficavam imóveis. Então Abner pegou a sua lança e feriu Azael na quinta costela, né? E a lança de Abner atravessou todo o corpo de Azael, e ali ele caiu morto naquele lugar. Versículo 24: Também Joabe e Abissai perseguiram Abner, e o sol se pôs quando eles já tinham chegado ao outeiro de Amã, que está diante de Giã, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Versículo 25: E os filhos de Benjamim se reuniram após Abner e se tornaram uma tropa e se puseram no cume de um outeiro. Então os filhos de Benjamim se reuniram ali a Abner e se transformaram em uma tropa, né? A seguir Abner chamou Joabe e disse: devorará a espada para sempre. Não sabes tu que haverá amargura no fim do derradeiro? Quanto tempo haverá então antes de ordenares ao povo que retorne da perseguição aos seus irmãos? Então Joabe ali, ele
quando reuniu sua tropa, ele gritou ali para Joabe, né? Até quando haverá morte? Até quando vocês irão nos perseguir e irão nos matar? Não sabes tu que haverá amargura, haverá desespero e tristeza depois do derradeiro, né? Então Joabe disse: Como vive Deus, a menos que tu tivesses falado, então certamente pela manhã cada um do povo teria desistido de perseguir o seu irmão. Versículo 28. Assim Joabe soprou uma trombeta e todo o povo ficou imóvel e não mais perseguiu Israel. Tampouco continuaram a lutar com eles. Então ali houve aquela batalha, né? Onde que irmão estava matando irmão, né? Ou seja, o povo de Judá perseguiu o povo de Israel, né? E houve aquela batalha e aquela matança ali. E Abner pediu para que Joabe, no caso, parasse com aquela matança, pois ali eram povos irmãos, né? E não havia sentido, não tinha sentido nenhum eles ficarem ali lutando, né? E ficarem se matando. Assim Joabe soprou, já foi, versículo 29. E Abner e os seus homens caminharam aquela noite toda pela planície e atravessaram o Jordão. E seguiram por todo Bitrom e chegaram a Manaim. Então Abner se retirou ali daquele lugar, né? E durante a noite toda eles caminharam e atravessaram o Jordão. E Joabe retornou da perseguição a Abner, e quando ele havia reunido todo o povo dos servos de Davi, faltavam apenas 19 homens e Azael, claro, seu irmão, que também havia sido morto. Então ali o exército de Israel conseguiu matar apenas 20 homens, né? 20 homens ali do exército de Davi. Versículo 31. Os servos de Davi, porém, haviam ferido homens de Benjamim e de Abner, de forma que morreram 360 homens. Então ali os servos de Davi mataram 360 homens do lado de lá, ou seja, dos servos de Israel, dos servos de Isbosete. Versículo 32, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E levantaram Azael e o sepultaram no sepulcro do seu pai, o qual ficava em Belém. E Joabe e os seus homens seguiram a noite toda e chegaram a Hebrom no romper do dia. Então você veja ali que houve aquela batalha, né, entre os irmãos, né, tanto os servos de Isbosete, né, comandados ali por Abi, né, como os servos de Davi, comandados ali por Joabe, né. Então houve aquela perseguição e Abner pediu ali para que eles cessassem com aquela matança, né, pois não havia sentido nenhum irmão ficar matando irmão. E quando eles fizeram a contagem ali dos mortos, os servos de Davi haviam perdido apenas 20 homens, enquanto os servos de Isbosete haviam perdido 360 homens. Então eles cessaram com aquela matança e cada um foi para o seu lado, né? Abner atravessou o Jordão, né? E foi para Manaim, e enquanto Joabe ele caminhou, né? Ele caminhou durante a noite inteira e chegou até Hebrom, onde ali ele sepultou o seu irmão Azael. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te dê paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. De onde você estiver assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, deixe apenas o seu like. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!